E aí, pessoal, tudo bem? Mais uma entrevista do nosso Sarau de Inverno. Hoje eu estou com um cara aqui, gente boa pra caramba, parceirão, um instrumentista maravilhoso, o Will Mazini, um cara que eu conheci no ano passado dentro de um projeto de samba, com o Lucas, professor aqui da nossa escola também, que vocês conhecem. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre ele, sobre a carreira dele, o trabalho dele com a música. Então a gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui. Will, bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite para participar desse bate-papo. Se apresenta aí para a galera, fala quem você é, de onde você veio, é todo seu. Demorou. Eu que agradeço pelo convite, de verdade, eu fiquei muito feliz quando você me convidou. Eu sou o Will Mazini, sou aqui da cidade mesmo, sou de São Carlos, e sou saxofonista há 15 anos, comecei aos 10. É isso que eu ia perguntar. Começou. Então, dá para fazer as contas aí. Cara, que legal. E, ô Will, me fala uma coisa. A gente tinha conversado um outro dia também sobre isso. Normalmente, o pessoal que toca instrumento de sopro acaba tocando mais de um instrumento, né? Então, além do sax, você toca outros instrumentos? Sim, sim. Meio que o mercado exige isso do saxofonista, né? A gente via isso desde o programa do Joe Derico, né? Sempre tocou sax e flauta no programa e tal. Então, a gente meio que tem que seguir isso. Eu toco sax, principalmente o saxofone tenor, que é esse aqui, e o soprano, e o clarinete e a flauta também são meus instrumentos de trabalho. É bom que fica bem versátil, né? Você pode usar vários instrumentos na mesma apresentação, fazendo várias coisas Isso. diferentes, né? O que não dá ainda para tocar mais de um ao mesmo tempo, né? Isso ainda não dá para fazer. Seria bom, seria bom. Cara, e me fala uma coisa, como que você começou na música? Como que você despertou para o saxofone? Foi seu primeiro instrumento mesmo? Foi. Eu comecei muito cedo, né? Comecei aos 10 anos, mas eu tinha tentado começar um pouco antes. Minha família toda é da congregação, todos os meus tios são músicos, meu pai é músico, meu pai é violinista, é luthier de violino também, mas nenhum deles é músico profissional. Sempre foram músicos da congregação. E eu tentei começar aos 9 anos, comecei a ter algumas primeiras aulas lá na congregação, acabou que não rolou, era coisa de partitura ainda na época, né? Primeiro contato com a partitura, acabou que não deu certo. No ano seguinte, eu acabei tendo uma síndrome do pânico, tenho até hoje. Foi a primeira manifestação assim dessa síndrome. Eu tinha 10 anos e eu ficava na casa da minha avó, porque eu não conseguia ir para a escola, acabei reprovando o ano por causa disso. E tinha lá um sax do meu avô. Meu avô também é saxofonista e clarinetista. E aos pouquinhos eu fui me apossando do instrumento, até que o instrumento virou meu um tempo depois. Mas foi daí que eu comecei a tocar saxofone. E você considera que esse aprendizado musical, hoje você vive de música, né? Isso. Mas esse aprendizado ele ajudou bastante nessa questão de ansiedade, pânico durante a vida? Como que você sentiu isso? Ah, cara, sem dúvida, sem dúvida. Que levou um tempo até a gente entender o que era síndrome do pânico, né? A gente não conhecia, nunca tinha ouvido falar nisso. Então, nesse meio tempo, assim, a minha terapia era o saxofone, era o instrumento. Então, me ajudava muito, me acalmava muito, me ajudava a centrar meus pensamentos e tal. Depois que eu fui fazer terapia, que eu fui entender o que eu tinha, que era síndrome do pânico, como que tratava disso, e aí eu comecei a perceber a importância do instrumento nesse processo, sabe? Eu acho que teria sido um processo muito mais doloroso e sei lá, muito mais vagaroso, assim, sem o instrumento também. Me ajudou muito. Sem dúvida. A gente trocou ideia com algumas pessoas em outras entrevistas para esse sarau também, e a gente falou muito disso, né? A importância de você praticar música, não necessariamente a música, mas ter uma atividade artística ou uma atividade que trabalhe essas nossas questões mentais, psicológicas, ajuda pra caramba, né? É uma tecla que a gente bate muito aqui na escola, né? Não necessariamente você procura uma escola de música para se tornar um músico. Muita gente procura como um hobby, como uma atividade paralela,
e isso agrega muito, né, nessas questões nossas, né? Questões mentais, psicológicas, para quem sofre de ansiedade, de pânico, que hoje em dia, infelizmente, é muito comum, né? E a música ajuda bastante mesmo, cara. E você comentou que começou na igreja, né, na congregação, e isso é uma coisa que a gente nota muito com instrumentistas de sopro, né? Muitos instrumentistas de saxofone, principalmente, é, trompete também é um instrumento muito presente em igreja, o pessoal começa ali, né? A gente vê que desde criança tem esse contato no dia a dia e desperta esse interesse, né? E você vê outros caminhos para o pessoal valorizar e se inspirar para aprender instrumento de sopro além da igreja? Assim, existem outros músicos ou outros nichos que despertem isso nas pessoas? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Assim, a igreja, ela forma muito saxofonista porque ela oferece o que o Estado não oferece, né? Nesse quesito, assim. Então, se você quiser ser um saxofonista, um trompetista, na igreja você vai achar muito mais fácil que no Estado isso. No Estado são poucas, assim, as oportunidades de se tornar um instrumentista de sopro, né? Aqui em São Carlos tem um projeto Guri, que é excelente, é incrível, assim, forma músicos muito bons, mas a gente está falando de São Carlos, né? É meio que uma coisa específica aqui. Mas esses instrumentos, cara, eles não estão tão presentes assim na mídia, né? Por exemplo, o saxofone até que tá, mas flauta, clarinete, não. Então, acho que talvez chamaria um pouco mais a atenção da galera se tivessem assim presente na mídia e etc. Mas sempre tem uma forma de começar, né? Sim, sim. E outra coisa também que a gente conversou em outra oportunidade, tem também um pouco da questão da acessibilidade, que o pessoal às vezes fica um pouco com o pé atrás, né? Porque é muito diferente. Sim. Hoje em dia você consegue comprar um violão muito barato para começar, ou você sempre acha um violão na casa de alguém da família que está parado, mas isso não acontece muito com o instrumento de sopro, né? É um instrumento que, mesmo mais em conta, o pessoal fica um pouco com o pé atrás de falar, caramba, eu vou gastar um dinheiro com um instrumento que eu ainda vou começar a aprender, né? E nisso eu concordo plenamente com você. O Projeto Guri, eu já tive a oportunidade de trabalhar lá, ele oferece isso. Então é muito legal. Já vi muita criança crescer lá e sair músico, hoje em dia músico profissional, né? E graças a essa oportunidade que alguns projetos oferecem. E, o Will, também, para quem pretende começar, porque a gente sabe, tem muita gente que vê um cara tocando saxofone e fala, caramba, eu queria aprender a tocar, e tem um pouco essas barreiras, né? Esse medo de gastar um dinheiro e tudo mais. Mas o que você recomenda? Não digo nem no sentido assim de qual instrumento comprar, mas como que esse cara pode se aproximar disso, e dar esses primeiros passos? Aham. Acho que, cara, primeiro de tudo, ouvir, né? Ouvir bastante desses instrumentos, desses instrumentistas, entender como que trabalham com esses instrumentos, né? Em que tipo de música que ele tá. Por mais que hoje o instrumento de sopro esteja em qualquer música, na verdade, né? Sobretudo o saxofone, desses todos que a gente já citou, né? Sobretudo o saxofone, ele tá em quase todos os gêneros, então é interessante, né? Interessante, quem se interessa, primeiro ouvir muito e identificar qual que é o caminho que quer seguir, sendo instrumentista de sopro, né? Mas, Tem além disso, uma... Não pode falar. acho que, além disso, é importante definir um caminho, mas continuar ouvindo tudo, né? Porque é muito importante para o saxofonista, para o instrumentista de sopro, ser muito eclético, muito versátil. Sim, porque o mercado pede, né? Você acaba tocando de tudo um pouco. E isso que você falou é importante, né? Eu acho que independente do instrumento, ter referências, né? Para a gente poder se inspirar. Mesmo que seja para um ponto de partida, né? Não quer dizer que durante o seu processo de aprendizado você só vai tocar aquilo que você quis no começo. Mas realmente, Exato. isso é uma coisa primordial. E fala um pouquinho do que você tem tocado hoje, onde você está tocando, ou o que você está estudando, os projetos que você participa. Atualmente, eu sou da Big Band do conservatório, né? Estudo lá no conservatório de Tatuí, eu faço parte da Big Band. A gente está gravando, né, nesse tempo
remoto, assim, a gente tá fazendo essas atividades remotamente, gravando, e acho que no meio do mês que vem já sai a apresentação completa também. Por hora, também por tudo isso, né, essa questão pandêmica, eu estou concentrado mais no conservatório, né, mas sempre toco com algumas pessoas assim da cidade, né. A gente, como artista, ficou um pouco parado nesse tempo, né? Infelizmente, não dá para atuar tanto. É, Cara, mas é muito interessante essa questão de você falar que está estudando no conservatório e tudo mais, porque também demonstra que uma coisa interessante que nem sempre todo mundo enxerga. O músico ele nunca para de estudar, né? Então, imagina, você uma hora aí vai terminar o conservatório, não quer dizer que tá tudo pronto e acabou, né? A gente estuda aqui violão por vários anos, não quer dizer que acabou. A gente tem que estudar a vida inteira, né? Como fazer exercício. Você não vai na academia por um ano e fala, beleza, aprendi. Não. E o que você pretende, assim, fazendo esse link, depois de conservatório, quais são os projetos que você almeja? Como que você vê a carreira como músico daqui para frente? é. Eu acho que um dos caminhos assim que sempre são escolhidos pela galera do sopro é justamente esse trampo de sideman, né? De estar ali acompanhando uma banda, acompanhando um cantor, de ser freelancer, músico de estúdio, né? E, claro, principalmente para quem toca jazz, né? Que é o que eu estudo no conservatório, junto com o MPB, estar em alguma big band, né? Por mais que seja um negócio bastante nichado, existem várias, assim, no país, muito grandes, assim, das antigas orquestras, né, como a Tabajara, da onde surgiu o Cachimbinho, etc., que já eram big bands. Então, tipo, o projeto do músico de sopro é estar em uma big band e trabalhar de sideman, né, sempre. E Will, desses instrumentos que você toca, tem algum que é o predileto? A gente sempre tem, né, o nosso favorito. Qual que é o seu? Sim, sim. Por mais curioso que seja, não é o saxofone, é o clarinete. Eu aprendi saxofone muito moleque. Quando tinha uns 12 anos, o meu avô deu um clarinete na minha mão e me apaixonei pelo instrumento. O clarinete e o violão foram os únicos instrumentos que me fizeram parar de estudar sax por algum tempo. Acontece que depois a vida pediu que eu voltasse para o sax e voltei, mas o clarinete é o instrumento que me conquistou assim de primeira. É um instrumento que eu gosto muito até hoje. Eu não sou nenhum conhecedor de instrumentos de sopro, já tentei, principalmente durante faculdade e tal, e eu tive a oportunidade de estudar clarinete por um tempo também, e vou te falar, é um instrumento muito legal, cara. É um instrumento diferente, assim, ele é muito característico, né? Ele parece que se você toca clarinete, você está num mundo paralelo dos músicos. É um instrumento que encaixa em muita coisa, né? Eu, por ter vindo do choro também, tive mais contato com o pessoal do clarinete dentro do choro. E é bem isso que você falou que eu noto com os meus amigos músicos, que são instrumentistas de sopro, que você acaba se tornando uma pessoa versátil nos instrumentos, né? De poder tocar mais de um. E nesses nichos, né? Você acaba indo para o choro, você vai fazer sideman no samba, você vai tocar em orquestra de jazz. É legal porque você acaba tendo, às vezes, até mais contato do que um violonista, por exemplo, que está muito nichado ali, né? E, e isso é uma coisa bem legal. Assim, todos os instrumentistas de sopro que eu já trabalhei sempre foram muito versáteis e conseguiram se encaixar muito bem em qualquer trabalho. Então é legal pra caramba, é muito massa isso. E o que você falaria aí para o pessoal que tem vontade assim de começar, que tem aquele medinho de falar, putz, mas será que eu não começo por um instrumento mais fácil? Já vou matar que não existe isso, né? Você tem que começar pelo que você É, gosta, né? Mas o que você recomendaria para quem tem vontade de tocar um instrumento de sopro, independente de qual seja, para o cara ir atrás, onde ele pode procurar? Você já disse que é legal ele saber ouvir, né, o que ele quer, mas não tem idade, né? Dá para começar criança, jovem, adulto. sim, sim. O que você recomendaria mesmo de falar assim, olha,
procure isso depois do ouvir. Primeiro de tudo seria o ouvir mesmo, né? E talvez, sei lá, em segundo lugar, é tirar isso da cabeça que é um instrumento difícil para começar. Como você falou, isso não existe. Cada instrumento tem a sua dificuldade e a sua facilidade, né? Isso é muito interessante. Depois disso, desses primeiros passos, assim, é procurar onde ter aula, é procurar com quem ter aula, né? Eu fui autodidata a minha vida toda e não recomendo para ninguém. Não vale a pena. É importante ter um professor. Eu só fui ter aula formal agora, aos 23 anos que eu entrei no conservatório, 23 para 24 anos, e eu consegui entender o abismo da diferença que é, né? Hoje se tem muita facilidade da aula via internet, né? Sei lá, à distância, tem cursos no YouTube sobre saxofone e tal, mas procurar um professor presencial é sempre uma ideia muito boa, porque esses instrumentos, eles precisam de uma atenção, assim, que tem algumas coisas como posição da língua, que quem está à distância não vê, e etc. Então, é importante isso, né? E aí tem professores particulares, né, Projeto Guri, né? Pode procurar em vários lugares aí. Isso daí que você falou é bem interessante. A gente conversa bastante com os alunos, né? Tem muita procura em escola de música do pessoal que fala assim, eu tentei aprender sozinho, mas chegou uma hora que ou não consegui, ou empaquei, né? E o papel do professor, ele é bem importante porque o professor, quando ele está ali na frente do aluno, ele consegue identificar melhor quais são as barreiras, quais são os obstáculos ali que a gente tem que superar e quais são as melhores maneiras. Então, individualizar isso e ter esse momento com o professor é importante demais. E acredito que para o instrumento de sopro mais ainda, né? Porque você está trabalhando com a musculatura, você trabalha muito a questão de respiração, a musculatura da boca, tem todo um processo aí, né? Bem, bem complexo. Postura, né? Aqui, E, o instrumento de sopro, ele é uma máquina de dar hérnia de disco em quem não toca com a postura correta. Então, precisa dessa atenção mesmo. sim, esse acompanhamento é legal, né? E motiva também, né? Quando você tem um professor ali que está no dia a dia com você, você está com um cara que entende de música, então você acaba se motivando um pouco mais, né? Sim. Isso é interessante demais. Ô Will, eu sei que você já gravou alguns materiais, você tem coisas gravadas aí para o pessoal conhecer. Fala um pouquinho do que você já produziu para a gente poder listar aqui para o pessoal te ouvir, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Eu gravei recentemente com o Vini Maués, que é um músico aqui da cidade, compositor, grande músico. Ele tem uma pegada um pouco mais MPB, né? A gente gravou um EP, em que eu só toquei clarinete, e a gente gravou uma live, né? Gravou uma live, que foi uma apresentação para o coletivo Amarrilha. A gente gravou com uma banda, foi bem legal. O EP foi só eu e ele, violão, voz e clarinete. E no coletivo pro coletivo Amarrilha, a gente gravou com a Cacau no baixo, ele na voz, na guitarra, e o Giovanni na bateria. Foi bem massa. Além disso, eu gravei também recentemente o single Cruel, do Rodrigo Lancelotti, que é uma lenda aqui da cidade, da guitarra, do rock and roll são carlense, né? Foi um grande prazer, assim, para mim, porque eu gravei com um cara que é meu ídolo, de moleque, assim, e eu dividi o naipe de sax, foi um naipe só de sax, com a Lorena Sátiro, que é uma grande saxofonista aqui da cidade também, cria do Projeto Guri, estuda música lá na Federal. Além dele, lógico que tem o projeto de samba que a gente fez junto, muito massa, né? Tá no YouTube também, Guerreiros de Jorge. E acho que, salvo algum esquecimento, acho que é tudo isso. Então, tá listado aqui embaixo, tem link para tudo isso aí, né, Will? Isso mesmo. Tá tudo listado aí para quem quiser ouvir, recomendo demais, né? Não só o que a gente fez junto, obviamente, mas todos os projetos. O Will é um músico excelente, vocês vão gostar muito de ouvir ele tocando e assistir, né? Porque hoje em dia a gente quase não fala mais de música gravada só em áudio, né? Quase tudo tem um vídeo, né? Não dá para fugir disso, né?
Will, quero te agradecer mais uma vez, cara, brigadão. Você tem mais algum recado para deixar para a galera aí? Alguma coisa que a gente deixou de falar? Ah, cara, eu agradeço demais mesmo o convite de novo. Fiquei muito feliz. Sou um grande fã do seu trampo, acho que você é um puta músico. Então, fico muito feliz mesmo de estar nessa lista aí de convidados. E, sei lá, o meu recado para a galera é que dá uma chance para o instrumento de sopro, né? Isso aí, gente. Dá uma chance para a música, né? Acho que para fechar aqui, tudo bem, são dois músicos profissionais aqui conversando, mas a música ela pode fazer parte da vida de todo mundo, né? A gente não precisa escolher Sim. viver de música para vivenciar ela. Então, é, lógico, a gente é muito feliz por isso. E todo mundo pode ser e pode curtir isso. Então, seja instrumento de corda, de sopro, cantando, percussão, mas levem a música, né? Isso é muito legal. E até mesmo, né, Will, acho que a gente pode encerrar falando que uma coisa que eu falo muito para as pessoas, eu acho que ninguém escolhe ser músico como as pessoas escolhem, por exemplo, eu vou ser médico, eu vou prestar medicina. Você tem que escolher, tem que estudar, tem que se preparar, aí você vira médico. O músico não. O músico, quando ele fala eu vou viver de música, é porque ele já está no meio da música. Porque de um jeito ou de outro a gente já começou ali tocando, estudando, né? Então, deem essa chance, vai que vocês também resolvam virar músicos e só tem coisa boa. A gente é meio suspeito para falar, mas Exatamente. Lógico, como qualquer outra área da vida, a gente fala que só tem coisa boa, tem as coisas ruins também, mas o lado bom, ele é legal, ele é legal. A gente acaba, compensa muito, né? exatamente, a gente acaba levando uma vida mais tranquila e mais feliz, porque está fazendo realmente o que gosta, né? Will, brigadão mais uma vez, então, sinta-se à vontade para a gente realizar outros projetos juntos. O convite está sempre feito para você estar por aqui na escola, para a gente tocar junto. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ouçam aqui os trabalhos que o Will participou, que vale muito a pena. Vou deixar também o contato do Will aqui, caso vocês queiram conhecer ele. Você está dando aula de sopros também, Will? Desses Sim, instrumentos? sim. Ótimo, vou deixar os contatos aqui para vocês conhecerem o Will. Quem se interessar, vai atrás do cara aí que vocês só têm a ganhar. Beleza, Will? É isso aí, Diegão. Então, valeu, gente. Valeu, meu querido. Até a próxima. Tchau.